Oi, quarto ano, tudo bem? Esse primeiro vídeo dessa semana do dia 20, eu vou fazer uma retomada dos conteúdos que nós trabalhamos ao longo do capítulo 2, que é o sistema de numeração decimal. Então, só para nós relembrarmos, nós trabalhamos anteriormente com outros dois sistemas de numeração, que é o sistema de numeração egípcio e o sistema de numeração romano, né? E aí nós vimos que no sistema de numeração egípcio, a ordem que os símbolos estão representados, ele não altera o valor final que nós teremos. Então quer dizer que o sistema de numeração egípcio, ele não é um sistema posicional. No sistema de numeração romano, nós temos uma alteração de acordo com a posição em que os símbolos, né, que são as letras, são colocadas, altera o valor dele. Por exemplo, se a gente tem o X e o 1, nós formamos o 11. Se a gente tem o I, depois o X, nós temos o 9. Então, quer dizer que o sistema de numeração romano, ele é posicional, assim como o sistema de numeração que nós utilizamos, que é o sistema de numeração indo-arábico, tá? Então, tendo em conta, né, levando em conta essa questão da posição, né, a posição que o número está, ele vai influenciar no valor total, né, do número que foi formado, nós começamos a aprender sobre as classes e as ordens. E aí nós vamos retomar um pouco esse conteúdo antes de fazer a correção das atividades que estará disponível no vídeo 2, tá? Então eu vou fazer uma retomada desse conteúdo do capítulo 2. Então a primeira coisa que nós já vimos, né, nós estamos revendo, é que nós estamos trabalhando agora com duas classes. Então, a primeira classe, eu tenho a classe das unidades simples, né? E na classe das unidades simples, eu vou ter a ordem da unidade, a ordem da dezena e a ordem da centena. Então, a unidade é a primeira ordem, dezena, segunda ordem, centena, terceira ordem. Então, reparem uma coisa, a cada 3 ordens, eu tenho uma classe nova, né? Então, a primeira classe é a classe das unidades simples. Na hora que eu tenho um número que é composto por mais de 3 algarismos, eu já passo para a segunda classe. Então, eu vou dar um exemplo aqui da classe das unidades simples. Então, por exemplo, o número 123, tá? O número 123, ele só tem uma classe. Ele é composto por 3 números. Lembrando que na composição do número, o número mais à direita é sempre o que está na primeira ordem, tá? Que então vai pertencer à ordem das unidades. Segunda ordem das dezenas, terceira ordem das centenas. E aí nós vamos relembrar uma outra coisa aqui, que diz respeito a valor absoluto e valor relativo, né? Valor absoluto do número, gente, é sempre o valor do próprio número. Então, no número 123, o valor absoluto do 3 é 3, do 2 é 2, do 1 é 1. Quer dizer que o valor absoluto, ele independe da ordem que o algarismo está. Quando nós vimos sobre valor relativo, a gente aprendeu que o valor relativo é o valor que o algarismo tem de acordo com a ordem em que ele ocupa. Então, por exemplo, o 3, né, que está na ordem das unidades, e aí eu vou relembrar para vocês uma coisa, a ordem das unidades é a única em que o algarismo que está nessa ordem vai ter o mesmo valor absoluto e o mesmo valor relativo, tá? Então, o valor absoluto do 3 é 3 e o valor relativo dele também é 3, porque ele está na ordem das unidades. Quando nós vamos para a segunda ordem, que é das dezenas, a gente sabe que uma dezena vale 10. Então, quanto que vale 2 dezenas? Vale 20. Então, o valor 2, né, o valor relativo do 2 nesse número é de 20. E uma centena a gente sabe que vale 100. Então, aqui o número é composto por uma centena, então o valor do 1 aqui é 100. E aí, quando a gente tem esse número decomposto aqui, nós vamos ter 100 mais 20 mais 3. Então, quando a gente soma 100 mais 20 mais 3, nós vamos ter o número 123, tá? Então, esse é um número que ele só tem uma classe, mas ele tem 3 ordens, porque ele é composto por 3 algarismos, tá? E aí, se eu tenho um número composto por 4 algarismos, né, até
6 algarismos, eu já tenho um número que ele tem duas classes, né? E aí nós vamos passar para a classe dos milhares. Por isso que todos os números que tem aqui depois, nós lemos como 1000. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 565.000, porque pertence à classe dos milhares, 123, tá? Então, aqui nós já vimos o seguinte, à medida que o número vai aumentando os algarismos, eu sempre tenho que aumentá-los caminhando para a esquerda, tá? Então, aqui, ó, comecei escrevendo na direita e fui aumentando para a esquerda, né? Que é a mesma, que é a mesma lógica que a gente utiliza para poder fazer a contagem de ordens. Então, na hora que eu avanço aqui para a segunda classe, que é a classe dos milhares, eu vejo que o 5 ele está na quarta ordem, que é das unidades de milhar, o 6 ele está na quinta ordem, que é das dezenas de milhar, e o 5 está na sexta ordem, que é das centenas de milhar. Então, o número 5 aqui, né, só para a gente dar continuidade aqui, o valor absoluto do 5 é o 5, do 6 é o 6, do 5 é o 5 também, porque valor absoluto é o valor do próprio algarismo. Agora, o valor relativo desse número, olha, o valor relativo do 5. Se o 5 está na casa da unidade de milhar, ele vale, uma unidade de milhar equivale a 1000. Então, se o 5 está nessa unidade de milhar aqui, ele equivale a 5.000. O 6, ele está na casa da dezena de milhar. Se uma dezena de milhar vale 10.000, 6 dezenas de milhar, 6 vezes 10.000, vale 60.000. E a centena de milhar, uma centena de milhar vale 100.000. 5 centenas de milhar vale 100.000. Ó, desculpa, 500.000. Então, quando nós formos, a gente for fazer a decomposição do número, a gente sempre tem que prestar atenção no quadro, tá? E esse quadro, gente, é um quadro posicional. Então, o que eu vou pedir para vocês, o que eu vou auxiliar? Sempre deixem uma folha de rascunho do lado do caderno de vocês, e sempre que vocês tiverem dúvida, para a composição dos números, vocês utilizem esse quadro posicional. E aí, se eu tenho um número, vou escrever um número aqui embaixo. Desenhei o quadro posicional, né? Se eu tenho um número, por exemplo, vou colocar um número aqui em cima para a gente poder trabalhar com ele, tá? 123.456. Lembrando que de uma classe para outra eu posso separar com um pontinho ou eu posso deixar sem nada, né? Desde que o número esteja perto. Então, eu vou colocar aqui. Para nós representarmos esse número no quadro posicional, eu sempre vou começar com o número que tiver mais à direita, colocando na primeira ordem. Então, como que eu representaria esse número nesse quadro posicional aqui? Ó, vou começar. Eu colocaria o 6, ó, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. E aí, quando eu represento o número no quadro posicional, quarto ano, fica mais fácil de eu poder entender qual é o valor relativo de cada um desses números, né? Porque se eu estou vendo que o 6 está na casa da unidade, eu sei que ele vale 6 mesmo. Se o 5 está na casa das dezenas e se uma dezena é 10, o 5 aqui vai ter o valor de 50. Se o 4 está na casa das centenas e eu sei que uma centena é 100, 4 vezes 100, eu vou ter quanto? 400. Desculpa, 400. Se o 3 está na casa das unidades de milhar, né, na quarta ordem, e uma unidade de milhar vale 1000, eu sei que o 3 vale 3.000. Se o 2 está na dezena de milhar, e uma dezena de milhar é 10.000, duas dezenas de milhar, 20.000. E 1 está na casa das centenas de milhar, 1 vezes 100.000, 100.000 mesmo. Então, fica mais fácil de eu poder saber o valor exatamente que cada número tem de acordo com a posição que ele está, tá bom? Então, sempre que vocês tiverem que organizar os números para fazer uma nova composição ou para saber valor absoluto e valor relativo, desenhe um quadro posicional. E uma outra
uma outra dica que eu vou dar para vocês é o seguinte. Quanto maior o algarismo, né, de valor absoluto, quanto maior se ele estiver numa casa maior, né, numa ordem maior vai ser o valor do número. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, o número 9, aqui na centena de milhar, 923.456 é maior do que 123.456. Então, qualquer número que eu colocar aqui que é acima de 1, né, 2, 3, qualquer algarismo que eu colocar aqui, eu vou aumentar o valor desse número. Porque se a minha sexta ordem é a minha ordem que tem o maior valor, valor relativo, a composição do número todo vai aumentar. Então, se eu coloco aqui 2, eu vou ter 223.456, que é maior do que 123, tá? Então, quando a gente quiser compor números maiores, eu tenho que colocar os números de maior valor absoluto nas ordens das classes de milhares, né? De preferência na de centena de milhar, que é a que a gente tem o maior valor relativo, tá bom? Outro conteúdo que nós vimos nesse capítulo foi o conteúdo sobre simetria. E aí, gente, a simetria... E aí, nós vimos que o quê? Que a simetria é o conceito que a gente tem de lados, né? De um eixo de simetria onde os lados são exatamente iguais, tá? Eu vou tentar desenhar aqui, mas a prof não é muito boa de desenho. Então, por exemplo, quando eu pego uma borboleta e eu desenho uma borboleta aqui e eu traço um eixo exatamente no meio dela, eu tracei um eixo de simetria. E esse eixo de simetria está me dizendo o quê? Que o lado direito é exatamente igual ao lado esquerdo. O desenho da professora não ficou exatamente igual, porque eu não consigo desenhar exatamente igual. Mas o conceito de simetria é esse. É como se a gente pegasse algo e traçasse uma linha reta, uma linha, né, ou na vertical ou na horizontal, e a gente conseguisse observar se um lado é exatamente igual ao outro, tá? Então, por exemplo, no nosso corpo humano, se a gente traçar um eixo de simetria aqui no meio, nós vamos ver que nós não somos simétricos, né? Que sempre vai ter um lado que tem uma pintinha, uma manchinha, ou às vezes um olho é maior que o outro, uma sobrancelha é diferente da outra, né? Mas nós temos algumas figuras, alguns monumentos que foram construídos que são simétricos, né? E aí, como que nós vamos perceber os eixos de simetria, tá? Por exemplo, quando a gente quiser fazer, né, na verdade, um desenho exatamente simétrico. Então, por exemplo, eu peguei uma folha aqui e dobrei essa folha ao meio. E aí eu quero eu quero fazer um coração que ele seja exatamente simétrico. Então, eu desenhei metade de um coração aqui, né, na folha, e eu vou recortar agora. E aí, na hora que eu abrir, eu vou ter um coração onde as duas partes dele são iguais. E aí, esse meio que foi onde eu dobrei a folha vai ser o meu eixo de simetria, tá? Quando a gente fala de simetria de reflexão, que é o que tinha lá na ponta do lápis, na página 69, que eu pedi para vocês fazerem, para vocês pesquisarem sobre simetria de reflexão, nós vamos lembrar sempre do espelho, né? Que reflexão nos remete ao espelho. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma letra E, e a gente coloca essa letra E em frente ao espelho, o reflexo que eu vou ter, eu vou traçar um eixo aqui de simetria de reflexão, o reflexo que eu vou ter é o reflexo do lado oposto, não é? É como se eu tivesse pegado o E e colocado ele para o outro lado, fazendo o reflexo dele. É isso que acontece, por exemplo, quando a gente tem uma imagem refletida na água. Né? A gente até tem uma questão que nós vamos corrigir. Quando eu tenho uma imagem e essa imagem é refletida na água, eu tenho uma simetria de reflexão, é como se aquela imagem ela tivesse descido até a água. Aqui, ó, pensem na letra E. Se eu pego a letra E aqui e viro ela para cá, eu não vou ter uma outra letra E assim. Eu vou ter uma simetria de reflexão onde a letra E ela vai ficar uma em frente à outra, tá bom?
E aí, gente, uma dica que eu vou dar para vocês é o seguinte: sempre quando tiverem questões falando sobre simetria relacionadas a figuras geométricas, desenhem a figura, né, recortem e vão fazendo as dobras, que cada dobra que você conseguir fazer, onde uma parte se sobrepõe à outra, né? Por exemplo, se eu pego esta folha, né, e eu dobro, uma parte está exatamente em cima da outra, sobreposta à outra. Então aqui, quando eu abro, eu já sei que esse é um esse daqui, ó, esse vínculo que eu vou ter aqui no meio é um dos meus eixos de simetria, tá? E aí, se eu consigo dobrar novamente de forma que uma parte fique sobreposta à outra, eu sei que eu tenho outro eixo de simetria aqui, tá bom? E aí, cada vez que eu conseguir dobrar a folha de modo que uma parte fique sobreposta à outra, eu sei que eu tenho eixos de simetria, ó. Um eixo, dois eixos, tá bom? E aí, lembrando que eu tenho que abrir e eu tenho que fechar. Aqui a gente já sabe que dariam dois eixos de simetria, porque essa folha aqui, ela é um retângulo, né? Então, eu vou ter dois eixos de simetria. Se fosse um quadrado, eu teria mais eixos de simetria, porque o quadrado eu consigo dobrá-lo também juntando as diagonais, né? De um lado e do outro. Por isso que no quadrado eu tenho 6 eixos de simetria, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. O próximo vídeo é com a correção das atividades que eu dei. Caso fique alguma dúvida, podem perguntar pelo aplicativo, que eu estou sempre disponível, tá bom? Um beijo para vocês. Não se esqueçam de estudar, continuem no isolamento, que se Deus quiser isso vai passar rápido, tá bom? Um beijo.